Fala, queridas, queridos, estou aqui de novo para mais um vídeo aula, agora para o tema da próxima semana. O que vocês estão fazendo nessa semana é o tema sobre o drama, ou melhor, a integração dos refugiados no Brasil. Para a semana que vem, vocês ainda de quarentena, vocês vão ter essa videoaula para poder pensar, refletir sobre o tema da depressão no Brasil. Vale lembrar que esse tema está no material didático de vocês, no capítulo 9, que tem uma discussão que eu fiz sobre os refugiados. Os refugiados não, sobre a depressão. Esse tema está lá no capítulo 9, olhem com cuidado para ajudá-los a acompanhar essa aula. É um tema muito importante. Mais cedo ou mais tarde esse tema vai cair, já está na hora de cair sobre depressão. Um fenômeno que a gente observa no mundo com mais de 350 milhões de pessoas. E aí os dados que a própria Denise Rasucci traz, que é a nossa autora de hoje, que é professora do Departamento de Saúde Mental, médica, ela é médica e professora do Departamento de Saúde Mental da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Vale só reforçar uma coisa, quando vocês usarem a bibliografia específica, não esqueçam de informar um pouquinho sobre a pesquisadora, até porque ela é muito consagrada no meio acadêmico, mas não é tão conhecida no ensino médio, não é conhecida no ensino médio. Vocês não estudam a Denise Rasucci no livro didático, então daí é legal vocês informarem a banca sobre esses autores específicos. São muito importantes. Então, ela traz alguns dados aí para a gente pensar por que a depressão é um fenômeno. Ela escreveu um artigo em 2016, com o título "Por que o Brasil deveria priorizar o tratamento da depressão na alocação dos recursos da saúde?" Minhas alunas e meus alunos, é um tema que vocês vão ver que não se limita à dimensão psicológica. A banca do Enem, ela pode até trabalhar com temas psicológicos, mas ela se conecta com temas sociológicos porque é a razão de ser, é a essência da banca, é olhar para temas sociológicos e jurídicos. E a depressão também se transforma em temas sociológicos e jurídicos. E é isso que eu vou mostrar aqui. E esse artigo da Denise Rasucci é fundamental. Em primeiro lugar, ela começa já analisando esse fenômeno. 350 milhões de pessoas, de acordo com dados recentes da Organização Mundial de Saúde, OMS, ela se debruça sobre esses dados, tem depressão no mundo. 350 milhões de pessoas. E dessas 350 milhões, 800 mil pessoas se matam, completam o suicídio. Não estou nem contando aqui as pessoas que pensam em suicídio. São pessoas que pensam, e essas outras 800 mil são pessoas que completaram o ato, ou seja, de fato se mataram. Então é um fenômeno aí que a gente tem que analisar. Mas a grande questão da Denise Rasucci, ela mostrar essa conexão econômica, social que a depressão traz. Segunda coisa, a depressão se destaca pela sua alta prevalência. A depressão no Brasil, vou colocar aqui, no Brasil, mas também, né? Ou seja, por ela continuar, e sua mortalidade, a depressão mata. Isso é um fenômeno, claro, no mundo e no Brasil também. Existe ainda, né, depressão, um tipo de depressão que é a depressão resistente, que aí são pessoas que ficam anos com depressão. Mas a gente está colocando aqui uma depressão que vai continuando num período de 1 ano, ou mais, 2 anos. Mas quando você tem, durante a persistência, a prevalência, durante muitos anos, aí sim
é um caso mais específico que a gente chama de depressão resistente. Outra coisa, né, que a gente pode colocar, o Brasil lidera o ranking da OMS como o país com maior número de pessoas depressivas diagnosticadas como depressivas nos países em desenvolvimento. O maior da América Latina com casos de depressão. O Brasil tem uma média de 20 a 36 milhões de pessoas com depressão por ano, de acordo com os dados da OMS. Então, uma coisa que a gente tem que alarmar. E o que isso tem a ver com o econômico? A gente já sabe que isso tem um prejuízo individual muito grande, um prejuízo psicológico, porque o cara que vive com depressão, ele não tem qualidade de vida, ele perde a sua vida muitas vezes. Eu já mostrei o tamanho de coisas. A gente não tem dados sobre os casos de suicídio com depressão no Brasil, mas no mundo vocês já pensam o número agressivo que isso traz. E aí o que começa a se relacionar com o interesse dela, que é uma questão de saúde pública, do papel do Estado, do tratamento da depressão, quais são os prejuízos, porque não é só uma questão de você garantir o direito, que é uma obrigação do sujeito viver com qualidade, mas é uma questão econômica para o Estado também. Os dados que ela trouxe também da OMS mostram que a depressão, o transtorno depressivo é a terceira, e aí o caso da OMS Brasil, que é um braço da OMS que analisa dados de saúde no Brasil. Os dados apontam que a depressão, o transtorno depressivo é o terceiro principal caso de afastamento no trabalho. Se a pessoa não trabalha, obviamente ela contribui menos e, claro, recebe dinheiro do INSS, como ou aposentada por invalidez, ou afastada por um problema, por um transtorno depressivo. E quem paga isso é o Estado. E não contribui, não trabalha. E é ruim para ele também, que com menos dinheiro consome menos, e a economia gira menos. É ruim. E claro, né, o que está colocando aqui é de que maneira esse tratamento da depressão ela pode contribuir. Outra coisa, olha só em dados absolutos no mundo, a depressão e a ansiedade são responsáveis pela perda anual de $1 trilhão. O que as pessoas deixam de produzir porque estão em casa deprimidos. Porque um dos sintomas da depressão é essa diminuição da potência de agir, né? Esse retardamento psicomotor. As coisas diminuem, não tem vontade de fazer nada. Então, daqui a pouquinho eu vou olhar aqui com o nosso livro do DSM-5, que vai colocar em detalhes sobre, né, os sintomas da depressão e as causas da depressão. Mas só para poder adiantar, uma das coisas é esse retardamento psicomotor, essa diminuição da potência de agir. E aí o argumento da Denise Raszuk, ou Denise Raszuk, é o papel, o dever do Estado no tratamento, na concessão do tratamento da depressão. Porque é uma coisa boa, ela é relevante. Vocês podem, né? A gente tem aqui um modelo de redação de relevância. A gente não se debruçou sobre esse ponto ainda, mas de qualquer forma, se vocês escolherem, né, por que é relevante a tese falar que o tratamento da depressão é relevante para a sociedade brasileira, aí vocês podem usar o argumento da Denise Raszuk. Construir uma tese desse sentido. E como reforço para o argumento, usar a Denise Raszuk, que tem pesquisa nessa área, da relação entre economia e saúde mental.
ou economia, sociedade e saúde mental. Quais são os benefícios do tratamento da depressão que deve ser garantido pelo Estado? Em primeiro lugar, os benefícios individuais, a qualidade de vida do sujeito, a própria vida do sujeito, o direito individual dele. Segundo, os benefícios sociais, ele interage melhor na sociedade, faz bem para outras pessoas que estão próximas dele, pai, mãe, tio, tia, todos ganham qualidade de vida com pessoas não depressivas. E terceiro, os benefícios econômicos, que é o que ela mais está discutindo aí. A economia gira mais, as pessoas trabalham mais, as pessoas produzem mais, o Estado gasta menos com esses sujeitos que estão em casa. Menos do que com o próprio tratamento. E aí ela vai analisar com detalhes o tratamento, quanto custa cada comprimido, por exemplo, da fluoxetina, que é o antidepressivo mais usado no Brasil. Cada comprimido da fluoxetina custa 0,02, 2 centavos, nem chega nem a 3 centavos cada comprimido. E aí no período que quantos comprimidos você precisa, e aí tem todos os cálculos, o artigo eu vou mandar para vocês também, a Marcela, todos esses artigos eu vou compartilhar, os que já foram dados e os que eu ainda vou dar, eu vou compartilhar com vocês também. Então você tem benefícios sociais, você tem benefícios individuais, objetivos, benefícios econômicos, uma série de coisas. E aí está aqui, olha, para cada dólar investido no tratamento da depressão, o retorno financeiro é de 4 dólares. E aí, eu vou colocar aqui para vocês qual é a fonte. Aí aqui tem dados que é da revista Lancet. Que é a Lancet Psychiatric, que é uma revista americana de psiquiatria, que analisa esses números e mostra que você tem um retorno financeiro de 4 dólares para cada dólar investido. Isso aí, obviamente, é um ganho mundial. Outra coisa, como é que é o tratamento que deve ser oferecido pelo Estado? Tem duas coisas aqui. Uma é psicoterapia. Não adianta só o cara tomar antidepressivo. Ele precisa ter consultas na psicologia, com psicoterapeutas. E essas consultas também, elas variam, né? O Estado ele tem que garantir, por exemplo, atendimentos populares, e que não atendimentos populares para o Estado, já que ele vai contratar esses funcionários, né, não vai ser tão, como eu posso dizer, não vai ser tão dispendioso, tão caro como você, o sujeito que está com depressão, ir numa clínica e pagar aí a consulta a R$150 a consulta, a sessão. Né, os dados que a Denise Razuco está colocando ali, em torno de R$40, 30, R$40 que sai para o Estado, porque ele obviamente está contratando muitos profissionais. E isso tem no artigo com detalhes. Então, o Estado ele não gasta muito oferecendo esse tratamento de psicoterapia. Mas o Estado tem tentado fazer isso, mas também não é aquele tratamento eficaz, porque as consultas são muito rápidas. Esse é o primeiro problema da psicoterapia no Estado, garantido pelo Estado, pelo SUS. É muito rápida a consulta. Às vezes, a consulta no máximo pode chegar em 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Não dá para o cara resolver. Às vezes, os profissionais não comparecem, não
fazem o tratamento como se deve, no sentido de, às vezes, chegar atrasado e terminar antes da hora. Às vezes o cara tem 5, 10, o paciente tem 5, 10 minutos de tratamento por sessão, que não é suficiente. Então tem esse problema. Mas o Estado tem que investir mais. Aí vocês podem olhar que o sistema ainda não é eficiente, porque falta investimento em mais profissionais, em mais estrutura, em mais espaços para poder atender pelo SUS esses indivíduos que apresentam transtorno depressivo. E a outra coisa, aí sim, a fluoxetina, que é não só a fluoxetina, mas vários outros comprimidos que trabalham, que atuam na depressão, como antidepressivo. Um tratamento que não é muito complexo, tem dois braços principais, não é caro. No artigo tem esses cálculos direitinho, feito pela bibliografia, que a Denise Razuk consulta. Então, qual é o problema aí? O problema, de fato, em primeiro lugar, um próprio conhecimento da população para entender o que é depressão, como lidar com a depressão, para buscar ajuda, fiscalizar. E, por outro lado, é uma maior eficiência do Estado nessa gestão do tratamento da depressão, de um maior investimento, que não é um investimento caro, em mais profissionais, para poder, claro, também recompensar melhor esses profissionais e construir estrutura de atendimento em vários lugares. Não é em todo lugar que você tem tratamento para depressão. Então, uma série de coisas aí que precisam ser mudadas para um melhor tratamento da depressão e para a resolução dessa problemática, que vai ser bom para todos, para o cara, para a família dele e para a sociedade e para o governo, que vai gastar menos. E aí, olha só, observa aqui o meu quadro, que ela conclui falando que os custos com o tratamento da depressão são inferiores aos custos sociais e econômicos por eles gerados. Com certeza. Isso aqui eu já falei, que a depressão ela sai do âmbito psicológico e ela alcança outros universos na realidade. Econômica, social. Os gastos que você tem com isso são enormes. Econômicos, por não ter gente no trabalho, sociais, pelos dramas que a sociedade vive por ter uma incidência muito grande, suicídio, uma série de coisas que a gente observa aí nessa questão que a gente está debatendo. E aí, o que eu trouxe de bibliografia geral? Eu trouxe, para começar, eu trouxe um livro que é um clássico. Espero que estejam conseguindo ver bem, que é um clássico sobre o tratamento, sobre a depressão em si, sobre os transtornos mentais. É um livro da Sociedade Americana de Psiquiatria, da Associação Americana de Psiquiatria, que é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Esse livro, publicado em português em 2014, tem aqui uma descrição completa sobre o que é, sobre o tratamento, o diagnóstico, tudo, os casos, as características dos transtornos, dentre os quais eu tenho aqui o transtorno depressivo, que é o que a gente está analisando na aula de hoje. Observem que é uma análise que é sociológica, que é econômica, que é psicológica. Isso aqui é uma questão que a gente tem que analisar. Por isso, se a gente está discutindo todos esses pontos, dessas conexões, antes a gente tem que entender o que de fato é a depressão. Porque a gente está falando aqui, mas vamos entrar nesse campo agora do que é a depressão. E esse livro, que não tem um autor específico, ele é uma coleção de autores, que é a Associação Americana de Psiquiatria, coloca os transtornos basicamente entre os sintomas e as causas. E aí eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, em primeiro lugar, depressão é um transtorno. Aí eu vou tocar aqui o básico da depressão.
né? Você pode ter outras subdivisões dentro da depressão. Por exemplo, o transtorno de humor, o transtorno da depressão ligada ao período menstrual da mulher. Então, assim, tem vários tópicos aí, mas eu estou pegando o básico da depressão, de acordo com a definição da Sociedade Americana de Psiquiatria. Basicamente, a depressão ela é um transtorno que é diagnosticado como depressão em virtude da prevalência, da presença desses sintomas por mais de 2 semanas. E aí você já pode considerar que esse sujeito que apresenta esses sintomas, eles têm depressão. E dentre os sintomas, a gente pode destacar como primeira coisa ali um humor deprimido, que é um humor triste, que não dá vontade de fazer nada, você fica bem down, aquele jeito, é um humor deprimido. Então a segunda coisa, deixa eu colocar aqui na ordem certinho, que a obra coloca. E a segunda coisa é uma diminuição do interesse, que é aquilo que o próprio Spinoza, o filósofo holandês, chama de diminuição da potência de agir. Você perde o interesse em fazer a coisa. O humor deprimido é a tristeza, que está ligada a essa falta de vontade de fazer coisas. Então são os dois sintomas principais. Terceira coisa que a Associação Americana de Psiquiatria coloca é a perda ou ganho de peso. Pode ser um aumento significativo de peso, ou então uma diminuição, que você para de comer, ou então você come muito. Depende do sujeito, depende da reação ao quadro depressivo. Ele não está num quadro de dieta. É uma situação específica da depressão. Outra coisa, uma insônia ou uma hipersônia. Esses sintomas também estão aí relacionados no PowerPoint que eu vou mandar para vocês, tá bem? Fiquem tranquilos quanto a isso. Tem gente que não dorme, insônia. Tem gente que dorme demais por causa da depressão. Outra coisa, agitação ou retardo psicomotor. Aquilo que eu já falei hoje aqui na aula. Uma agitação, você fica com movimentos muito mais rápidos, incontrolados às vezes, quando você está com a depressão, ou então um retardo, você demora a pensar, demora a falar, se apresenta esse tipo de reação. 6. Fadiga. Quase todos os dias se sente cansado. É o 6º sintoma que a gente coloca. 7. Sentimento de inutilidade ou de culpa das coisas. Às vezes a culpa dos problemas do mundo você se coloca. Culpa na família. Então uma coisa, tem um problema na família, você se culpa por causa disso. Então um sentimento de inutilidade. Para que eu sirvo? E 8, capacidade diminuída para poder se concentrar em coisas. Também tem a ver com quadro depressivo. E o 9, pensamentos recorrentes de morte. Em várias situações isso pode levar de fato a completar. Mas eu não estou falando somente atos de suicídio, mas o pensamento de se matar. De pensar em uma estratégia para se matar. Tudo isso afeta as relações sociais desse sujeito. Então tem um custo social aí para a coisa. Tem um custo econômico. Esse cara não tem vontade de fazer as coisas. Tem um prejuízo individual, porque esse cara ele não tem qualidade de vida. Viver em quadro depressivo não é ter qualidade de vida. E pode perder a vida. Aí vocês sabem com os dados de 800 mil casos de suicídio. Então, a definição de depressão dentro desse debate que a Denise Razuk traz se complementa. Outra coisa que é importante a gente olhar, quais são as causas da depressão. E aí, essa obra que eu mostrei para vocês, eu queria estar mostrando aqui
ao vivo, né, entregando para vocês olharem que isso aqui é uma bíblia mesmo da psicologia e da psiquiatria, que analisa a depressão. Eu gosto desse tema, tenho aprendido muito sobre esse tema, porque a minha esposa faz pesquisa na área da depressão, departamento de depressão lá da UFRJ. Então eu venho aprendendo e lendo sobre esse assunto também. Mas claro, meu interesse é muito conectar com a dimensão sociológica da coisa, econômica, que é o que a gente vem fazendo, que é o que o Enem está interessado. E do direito, sem dúvida nenhuma. Quais são as causas, então? Uma causa que o livro vai chamar de temperamental. Tem sujeitos que já têm um temperamento down, um temperamento depressivo, uma personalidade depressiva, com um humor mais deprimido. Essa é uma das primeiras causas. Uma outra causa que a gente pode colocar, de acordo com o livro, é uma causa genética. A depressão, ela tem origem genética também. E claro, que é o que o livro vai chamar de ambiental ou social, ou seja, a influência de conjunturas sociais ou econômicas naquilo. Um drama que vivenciou, perdeu um emprego por causa da crise. Isso pode afetar na construção de um quadro depressivo. Ok? E aí agora, uma outra bibliografia geral que eu chamo a atenção é a obra do nosso querido Émile Durkheim, sociólogo francês, que escreveu essa obra em 1897, deixa eu ficar assim, que fica melhor, chamado O Suicídio, um clássico da sociologia que traz a questão do suicídio em si. Mas por que eu trouxe o Durkheim? Porque ele ajuda a gente a pensar as explicações sociológicas para fenômenos psicológicos. Claro que vale lembrar que o Émile Durkheim, ele era um sociólogo, nesse sentido de explicar tudo, quase um determinismo social. Nesse caso, de um problema psicológico, sim, ele olha problemas psicológicos, questões psicológicas do ponto de vista sociológico. E ele faz isso por uma questão clara. Ele estava num período de construção da sociologia como ciência. Se ele fala que aquilo é psicológico por si só, melhor dizendo, ele justifica a psicologia como ciência e não a sociologia. Ambas as disciplinas lutavam pelo seu status de ciência no final do século XIX. E ele tem vários debates na época com psicólogos falando que questões do sujeito eram questões sociais em primeiro lugar. Claro que ele é um determinista nesse sentido, mas ele ajuda a gente a pensar que, claro, existe uma explicação social. O problema do Durkheim é que ele não olha para outras explicações, como o Manual de Psiquiatria vai olhar hoje. Como grande e importante, a Judith Beck e o Aaron Beck, Judith, que são os grandes, talvez os fundadores da TCC, talvez não, são considerados os fundadores por muitos, que é a teoria comportamental cognitiva, que mostra, que vai se dedicar muito ao estudo da depressão e vai ver aí que a depressão ela tem uma explicação em várias fontes, que é o que hoje o manual diagnóstico que eu trouxe para vocês, esse manual aqui, ele também se baseia nessa concepção plural das causas da depressão. Tem uma causa psicológica, mas também tem uma causa sociológica, social, inclusive a genética também, que o livro traz. Mas o Durkheim não. O Durkheim ele vai enfatizar o social. Mas eu não posso ignorar uma obra como a do Émile Durkheim. E ele foca no suicídio, que é esse extremo
de um transtorno psicológico, vai levar o cara a se matar. Ele chama atenção aqui no livro para tipos de suicídio. E ele vai tentar provar que todos têm a ver com o social. Primeiro, o suicídio anômico. Anômico vem da palavra anomia. Então, o sujeito se matava por causa de um drama vivenciado por uma doença da sociedade. No século XIX, por exemplo, você pode pensar aí a crise do liberalismo de 1873. Muitas pessoas se mataram. Então, a sociedade está passando por um drama, uma crise, e pessoas se matam por causa disso. Então, o suicídio anômico vem de uma anomia, uma doença. O segundo tipo de suicídio, ou seja, e esse caso é social, um problema social, problema da sociedade. Um outro caso, um suicídio altruísta, que é quando a pessoa morre em função do outro do grupo. E aí você pode pensar aí, né, um sujeito que morre por uma ideologia, um cara que se mata, imagina aí os kamikazes japoneses que se matavam pelo grupo, o índio que se mata pelo grupo em virtude de um drama vivido pela tribo. Você pode pensar um suicídio altruísta nessa maneira. Os homens bomba que se matam por uma ideia de um grupo também entra nesse sentido. Embora o Durkheim não tenha usado esses exemplos, são mais contemporâneos. E o suicídio egoísta, e claro, os dois têm a ver com o social. Ali, no caso, o altruísta, a relação de um com o outro. E, por último, o suicídio que a gente chama de egoísta. Esse seria o mais polêmico, porque o egoísta vem do eu, vem do ego. Como é que ele vai provar que isso não é psicológico, não é do sujeito? Aí ele fala, olha, é do sujeito, mas o que motiva um sujeito se matar pelas suas próprias questões tem a ver com questões que são dele, mas que vêm da sociedade, que pressiona ele para essa maneira. Então, imagina só, uma sociedade que pressiona o cara a ter um bom emprego. Se ele não tem um bom emprego, ele se mata porque ele não tem um bom emprego. Se ele não passa no vestibular, ele se mata porque não conseguiu passar no vestibular. E são muitos suicídios nesse sentido. Então, o Emílio Durkheim chama a atenção que até mesmo os suicídios egoístas têm a ver com fenômenos sociais. Mas as ciências humanas e sociais e a própria psicologia vai evoluir e vai chegar à conclusão de que o suicídio, ele não é um fenômeno exclusivamente social e nem exclusivamente psicológico. Ele é um fenômeno, né, de várias dimensões. É isso que a gente tem que pensar. E por isso que o Enem está interessado não só no tema do suicídio. Poderia aparecer uma redação sobre suicídio, por que não? Se aparecer, está gravado aqui no vídeo que eu falei, hein? Mas, não sei porque eu pisquei o olho agora, foi ridículo. Mas, de qualquer forma, só para poder falar que é um fenômeno de muitas dimensões. Tem um sociólogo que é sobrinho do Emílio Durkheim, o Marcel Mauss, escreveu um livro chamado Sociologia e Antropologia, um livro publicado em 1950. Coloquei a data? Não coloquei, vou colocar aqui para não deixar, eu esqueci, 1950. Nesse livro, ele tem um capítulo que fala sobre as relações das ciências sociais, que a gente pode incluir a sociologia e a antropologia, com a psicologia. Ele vai falar que conta essa história da separação dessas áreas e mostra que o que o conhecimento tem, né, que a academia intelectual tem que entender é essa conexão, essa interdisciplinaridade para pensar o homem. O estudo do homem, ele é um estudo interdisciplinar. O homem, ele vai usar o conceito de homem total. E aí isso serve muito para a gente pensar a depressão. A explicação para a depressão, ela é uma explicação que vem de um homem total. Um homem que é biológico,
um homem que é social, um homem que é psicológico. Então tem todas essas questões misturadas na explicação do fenômeno da depressão. O moço não fala da depressão, mas ele fala do homem total. E aí vocês podem usar, e tudo isso tem a ver com a discussão da depressão que a gente está propondo aqui. A gente está olhando para a questão socioeconômica da depressão. É isso que a gente está olhando. Psicológica também, mas como isso pode trazer problemas ou benefícios para o Estado brasileiro. Por isso que o Brasil deveria priorizar o tratamento da depressão na alocação dos recursos de saúde. Porque depressão é um fenômeno. O Brasil lidera o ranking na América Latina. E se você gasta muito com depressão, você precisa, e a depressão ela traz prejuízo econômico, socioeconômico, você tem que ter uma mudança de mentalidade. E claro, o Estado tem uma obrigação de garantir os direitos. Quais são os direitos envolvidos nisso? Sociais, saúde, saúde pública. O sujeito tem direito à saúde. Ele não merece chegar num atendimento, demorar anos para marcar uma consulta, para ter uma consulta de 20 minutos, às vezes 15 minutos. Chega na hora o profissional não atender direito, chegar mais tarde, como tenho relatos nesse sentido. Então não dá. Direito à saúde é violado quando você não tem um tratamento digno para a depressão no Brasil. Segunda coisa, direito à dignidade, à vida. Quando você não tem, quando você vive num quadro depressivo sem tratamento, você não tem a tua dignidade. Você viver triste, com humor deprimido, com vontade de não fazer nada, com aumento de peso ou diminuição de peso, sem dormir, isso é não ter dignidade. Dignidade aqui é a dignidade da pessoa humana, você viver com a qualidade que você precisa, com os direitos humanos. Depressão viola os direitos humanos. Sentimento de inutilidade, ninguém merece viver isso. Outro direito que eu destaquei, que é um dos direitos atuais, os mais recentes, que é o direito à informação. O Estado tem que fornecer informação sobre a depressão. Depressão tem que ser discutida na escola, porque as pessoas estão se matando por causa de depressão. Como foi o caso de um aluno de uma escola aqui do Rio de Janeiro que se matou ano passado. E nos últimos anos temos casos de pessoas deprimidas e pessoas que se mataram. São muitos os casos. Tem que ter informação na escola para saber lidar com uma pessoa deprimida, para você não achar que uma pessoa que tem depressão tem frescura. Então, uma série de coisas aí que a gente tem que analisar. É o direito à informação. Precisa saber o que é a depressão, como lidar com a depressão. Os próprios agentes estatais, os próprios governos precisam entender sobre esse cálculo que a Denise Razuc faz dos benefícios socioeconômicos da depressão, de tratar a depressão. O custo é inferior aos custos socioeconômicos que você tem por causa da depressão. Então, que tipo de redação você poderia fazer? Você poderia fazer uma redação de relevância, vale lembrar que isso ainda vai ter um material, mas pensando aí nesses benefícios. Pode fazer uma redação causal também. Aí você vai poder pensar. Até porque, quais são as causas? Se você construir aí uma tese mostrando que o tratamento da depressão ela ainda é insuficiente no Brasil. Ou então, mostrando, a exclusão dos direitos desse sujeito. Um país com uma variação de 20 a 36 milhões, o maior país com índice de depressão, e a prevalência desse transtorno, isso é um problema gravíssimo. Quais são as causas disso? Você tem um Estado ineficiente? Sem dúvida. Sem dúvida.
Você tem uma compactuação da sociedade? Sem dúvida. Que por falta de conhecimento da coisa, acaba achando que é um problema menos relevante. E não sabe lidar com o outro no seu ambiente familiar, por exemplo. A própria educação pode ser uma causa, claro, um modelo educacional que não prioriza a saúde mental. Uma proposta de intervenção poderia ser isso. Um modelo educacional que priorize a saúde mental, que valorize isso no ensino básico, no ensino médio. Poderia ter. Queridas e queridos, espero que tenha ajudado esses dois temas, o tema dos refugiados e o tema da depressão. Foi um grande prazer compartilhar essa aula com vocês. Qualquer dúvida, é só me procurar, tá bom? Um beijão, tchau!